Overdrive no ar. Seja muito bem-vindo a Overdrive. Eu sou o Fernando Kruger e hoje eu estou recebendo uma convidada que é muito conhecida de vocês. Ela também que trabalha com a parte de beleza. Ela que é idealizadora do Beleza Sem Filtro. Programa esse bastante requisitado no YouTube e outras plataformas. Vocês já devem estar sabendo de quem eu estou falando. Estou falando da Débora Oliveira com 2 L's. Gostei da apresentação. Seja muito bem-vinda, Débora, ao programa Overdrive. E está acontecendo algo que é uma grande novidade aqui pra gente, que você também grava nessa produtora, que você também grava aqui. Só que eu estou no seu lugar. Sim, nós estamos dividindo o nosso cantinho. Pois é. E o mais interessante é que você fala sobre beleza, eu falo sobre carros e tem tudo a ver uma coisa com a outra. Você pode falar de beleza feminina, de beleza masculina, a gente também pode falar da beleza de um carro, a gente pode falar da parte de você poder preparar o carro, a parte interna do carro, como é muito comum. Eu conheço várias pessoas que inclusive são apaixonadas por parte interna de veículo. Eu, inclusive, eu sou uma pessoa que eu vejo muito detalhe e eu gosto muito dessa parte de detalhamento automotivo. E me pega demais quando eu vejo um carro que tem aquela costura diferenciada, que tem um banco mais confortável, que traz um pouco daquele luxo a mais que a gente tanto exige. Porém, inclusive, na semana passada, eu estava com um convidado que ele estava trocando uma ideia comigo e ele disse que ele não liga muito para isso, que ele liga mais para a parte esportiva, que ele gosta mais de ter que dirigir o carro, que ele não se importa muito. Eu já me importo com a parte de detalhe que me desperta a atenção. E eu sei também que você tem um Mini Cooper, que você veio com o Mini Cooper para cá, eu estava até de olho nele, muito bonito seu carro, inclusive. Minha Tiffany. A sua Tiffany, né? E para você, assim, na parte beleza, que nós vamos falar ainda muito sobre a parte da beleza masculina e feminina, mas na parte da beleza automotiva, o que te despertou nesse Mini Cooper? Então, primeiro que quando você fala sobre carros, carros muito tem a ver com identidade, Sim. Posicionamento, e não tem como você não traçar uma coisa com a outra. Um exemplo, uma pessoa que é muito dominante, uma pessoa que é muito forte, muito viril, gosta de carros o que mais automotivos, não, mais robustos, carros mais esportivos. Eu sou uma mulher que eu falo que eu não sou uma mulherzinha, eu já sou uma mulher mais aventureira. Então, sempre falei que eu queria ter um carro Mini Cooper, porque eu acho um carro muito elegante. E quando eu vi aquele filme, que eu não lembro o nome, com o Matt Damon, que eu via eles participando de corridas, eu achava aquilo muito legal. Só que eu tirei a minha habilitação durante muito tempo e não dirigia, não peguei o gosto de dirigir, até que eu conheci meu marido e ele me obrigou, ele me deu de presente do Dia da Mulher, o sem vergonha, ele me deu a minha renovação da minha habilitação, você acredita? Para escapar da lei seca. Acredito. E fui pegando o gosto por carros e através dele eu conheci carros mais sofisticados, né? Ele tem uma C180 e me presenteou com essa Mini Cooper e eu me apaixonei. Só que quando veio esse Mini Cooper, você está falando aí de coisa diferente, eu acho lindo a parte de dentro, mas eu mudei ele todo. Se você entrar dentro do meu carro, a tela não é mais o rádio, né? Não é mais do antigo, a multimídia eu coloquei atualizada. O banco, eu coloquei todo o banco de couro esportivo, com detalhes de colmeia, porque meu nome é Débora, significa abelha. Então, botei todo na colmeia. Botei na minha identidade visual, que minha paleta é marrom com os terrosos. Ele é todo no marrom. Então, assim, o câmbio, o volante, ele é todo no detalhe. E quando eu gostei, todo personalizado. E esse carro, ele é blindado. Então é um carro mais pesado, mais robusto. Aí a gente mexeu na suspensão, nós trocamos toda a roda. Claro. Então a gente personalizou o carro, a gente não mudou a característica, mas a gente personalizou. E o que me fez escolher esse carro? Eu comprei ele de um colecionador. Então a cor dele, se você buscar, ele é diferente, a cor dele é única. Sim. Ele tem os detalhes, né, da Inglaterra, que são detalhes únicos. Então, por ele não ser um Mini Cooper igual aos outros, com aquela listrinha na frente, todo igual, foi o que eu gostei. Sim, eu
eu tenho assim um pouco de paixão por essa parte interna, porque quando eu era mais jovem, eu fui ao ponto de ter um Corsa. Foi o meu primeiro carro. Esse meu carro hoje ele se encontra em São Paulo, inclusive. E nesse período, quando eu dirigi o Corsa, não ligava muito para a parte de detalhe, não. Eu vim ligar, anos mais tarde, algo de 6 anos depois que eu tive esse Corsa, eu cheguei a ter um Clio. Quando eu tive, quando eu entrei no carro, ele era 1.0. Quando eu saí da própria concessionária, que eu cheguei em casa, que eu fui olhar o carro, eu falei, esse carro tá mais diferente do que o normal. E eu tava achando, se é um carro popular, por que que ele tem couro na porta? Por que que ele tem couro lá no volante? Tem costura no volante? Isso começou a ter que despertar a minha atenção. Um dos carros mais espetaculares que eu tive foi... Eu já tive Audi. Foi o Clio. Um carro popular 1.0 que tinha esses detalhes e que me despertou a atenção. Hoje eu tenho um Peugeot 208. E que se eu abrir o carro para qualquer pessoa, as pessoas se impressionam. Nossa, isso aqui, ele é do carro mesmo? É do carro mesmo, ele é original. Então, o carro francês, ele tem muito disso. Você estava falando dos carros britânicos, principalmente a Mini Cooper. E eu sei que agora está chegando uma marca britânica aqui de novo, que é mundialmente conhecida, que é a AMG. Que quem comprou foi um grupo chinês. A AMG está chegando no Brasil esse ano, está trazendo carros maravilhosos. Eu já vi a parte interna dela. Para quem gosta de carro britânico, vai se fazer com a AMG, não tenha dúvidas disso. E os carros franceses, principalmente o carro da Peugeot, quando eu olhei, eu falei, não é um carro convencional, não é um carro qualquer, e está muito acima. Por que eu falo isso? Porque eu já tenho amigos que têm um carro da Volkswagen, que tem os carros da Gol, e eu sempre falei isso. Se você pegar um carro da Volkswagen, por exemplo, de 2005, e você pega um carro da Peugeot de 2005, um 206, e você compara os dois, você vai ver todo aquele detalhe que você espera dentro de um carro da Peugeot, diferente de um carro da Volkswagen. Não é falando mal, porque as propostas realmente são diferentes. Você disse que também da Mercedes C180. É um dos carros mais fantásticos que eu já tive a oportunidade de ter que dirigir. Um conforto, nem se fala. Mas as pessoas ainda têm, como a Volvo, tem aquele detalhe de achar que é carro de tiozão. Isso não existe. A gente sabe que isso aí é uma coisa só, assim, passageira. Mas, falando sobre a parte de beleza e de estética, comparando a Mercedes com o Mini, existe alguma diferença que você reparou nesses dois carros? Muitas diferenças, né? Assim, não posso nunca comparar o meu Mini Cooper com a Mercedes, porque, embora sejam carros muito bons, a Mercedes, eu acho que é a questão do conforto, a questão dos detalhes. A Mercedes são detalhes muito minuciosos, né? A delicadeza e a inovação, a individualidade da inovação da Mercedes, eu acho que não tem igual. Você senta num banco da Mercedes, o banco te abraça. Você viaja, eu e minha esposa, a gente gosta de pegar a estrada, nós fizemos a primeira viagem agora com o Mini para São Paulo, se comportou muito bem, mas a evolução da Mercedes na estrada é imparável. Não tem como comparar isso. E fora que a Mercedes é símbolo de luxo, né? Você vê até que agora no Diabo Veste Prada, vem falando sobre a Mercedes, que é quase $1 milhão. Então a Mercedes, ela sempre vai ser um símbolo de luxo. Exatamente. Embora eu seja... O Mini Cooper, para mim, é um símbolo de feminilidade, porém é um símbolo de, para mim, Débora, é de velocidade. Entendeu? É porque eu sou aventureira, então eu quis esse carro por conta disso. Sim. E você lida muito com mulheres, assim, basicamente, e no seu programa, geralmente, vamos supor, uns 70% do seu público é um público feminino, né? Das pessoas que você conversa, dessa parte assim de estética, né, que você cuida da parte de beleza, quando elas vão falar, em algum determinado momento, quando elas vão andar de carro, quando em algum momento, alguma das suas seguidoras com certeza tem carro. Geralmente, qual carro assim que as suas seguidoras, as pessoas que você entrevista, mais elas se identificam? O Tigo, o Creta, que estava muito na linha, agora está menos, e o BYD, que eu acho que está em disparada para a mulherada, né? Mas o Tigo Tigo 8 Pro. Agora, um também que na Tijuca está ficando bem conhecido é o Volvo, o XC90.
Uhum. que a gente quase não estava vendo. Eu já tenho mais 4 clientes que compraram esse carro e diz que o conforto dele também é muito bom. Ainda não andei O dentro. Volvo? Ainda não andei. Ah, o Volvo é espetacular. Mas estão dizendo também esse carro. Agora o Tigo e o Creta, eu acho que está em disparado. Eu vou te falar uma coisa, já que você trabalha com essa parte de moda e você me deu uma brecha espetacular, que eu sempre quis falar da marca Volvo, eu sou apaixonado. Depois da Audi, eu sou muito apaixonado pela Volvo e pela Alfa Romeo. E eu vou te explicar o motivo. A Volvo, se você for reparar, Débora, se você vê todos os influenciadores hoje, desses mais jovens, quando eles vão comprar um carro, geralmente eles compram Porsche. E a Porsche aqui no Brasil, os emergentes. A Porsche está tendo um problema muito sério no Brasil, que são de pessoas emergentes que geralmente acabam quebrando a Porsche e desvaloriza a marca, né? E é interessante porque eu conheço pessoas do meu métier, por exemplo, que não compram mais Lacoste, não compram mais roupa da Lacoste, se recusam a comprar Lacoste. E eu conheço 2 pessoas que tinham Porsche, pararam de comprar Porsche. Uma dessas pessoas é um grande amigo meu, um dos meus melhores amigos. Ele estava me comentando do porquê que ele partiu para a Volvo. Ele fez um comentário que eu achei sensacional. Ele falou o seguinte para mim assim: Fernando, repara a Volvo. Poucas pessoas dão ideia para a Volvo e não sabe o contexto que há por trás da Volvo. Eu falei, em qual sentido? Ele, de luxo. Eu falei, a Volvo. E exclusividade, porque exclusividade. a Volvo você vê poucos carros hoje em dia aqui. Sim, e ele estava me explicando exatamente isso. Porque as pessoas acham que a exclusividade está na Porsche. Ele falou, se a Porsche hoje no Brasil está queimada. Ele falou, eu não quero mais ter Porsche. Ele tinha uma Porsche, ele ficou com ela 2, 3 anos, desistiu. É porque eu entendo, como hoje em dia quem tem Porsche é a meninada, né? Sim. Vamos dizer assim, eu já passei dos isenta. Então os jovens hoje, eles vão muito pro lado da ostentação. Uhum. Só que assim, é uma ostentação muito rápida, muito passageira. Então quando eles veem um MC, veem um emergente andando de Porsche, aquilo ali se torna um símbolo de desejo para eles. Uhum. Só que a gente que vem de família, a gente que preza pela qualidade, pela exclusividade, pelo conforto, a gente sabe que existem outros tipos de carro que às vezes não tem nem nome, que são bem melhores. Ó, eu fiz uma viagem no ano passado para Dubai, você quase não vê Volvo. E você quase não vê Porsche. Porsche, né? Porsche quase você não vê em Dubai. Agora você vê carros, aquele é a MG, GMC, G63, alguma coisa assim. Sim, GMC. Não é esse, eu acho que é G63, que é aquele carro mais robusto. Ah, da Mercedes? Que é de 1 milhão e pouco. Você vê Da a Mercedes. rodo na estrada. Ferrari, você vê a rodo. E outros carros que eu ficava assim, gente... E assim, é uma coisa comum, aquele quebra a portinha, que levanta o bonequinho, que eu acho a coisa mais linda. Um bonequinho? É uma asinha ele. Eu esqueci o nome. Não é uma Lamborghini? Não é Lamborghini, não. Outro Não. carro muito bonito, eu vou lembrar o nome. Uhum. E você vê, assim, as mulheres dirigindo. Claro. Né? Eu lembro que eu fiquei muito tempo sem dirigir. Num antigo casamento que eu tive, eu fiquei 21 anos, e ele não me permitia dirigir. Eu tinha carteira, eu lembro que quando eu tirei minha habilitação, eu comprei sapato, eu comprei bolsa, eu comprei tudo para combinar com o carro. E eu não dirigia. E era meu sonho, você acredita? Dirigir? Você está falando com uma pessoa que esse ano... Eu sou casado tem 2 meses. Ih, parabéns. Ela tá bem ali, ó. Coisa mais linda. E ela já me pediu, desde o momento que a gente se conheceu, ela falou assim, por favor, me ensina a dirigir. Quem me ensinou foi meu esposo. A gente está junto há 4 anos. Eu vou ensiná-la a dirigir. Eu tenho habilitação pelo menos 10 e eu falo que quem me ensinou a dirigir foi meu esposo. Minha família toda é do ramo automotivo. Eu tenho um irmão que ele mora no Recreio, ele vende carros. Hoje em dia ele não tem mais concessionária. Mas ele só vende carros assim, Discovery, Range Rover. Então se você observar lá no meu Instagram, tem os carros mais bonitinhos, que é tudo carros que quando a gente tira foto no carro dele. E meu pai, ele tinha uma Fiat, né? Que é a Fiat lendária. Há uns 4 anos atrás, meu pai me botou, vamos, eu vou te ensinar a dirigir. Gente, é uma vergonha que eu vou falar, mas é real. Ele me botou na direção, eu apertava o freio, o carro não saía do lugar. Ele, Débora, brincadeira, o que está acontecendo? Eu sei que eu fiquei tentando. Até eu assimilar que eu estava apertando o freio para o carro sair, demorou. E hoje tem uma coisa, eu dirijo com os 2 pés. Eu não consigo frear com o pé direito.
Então, se você for pro mundo de corridas de carro, você já leva uma vantagem. É? Porque você freia com o pé esquerdo. Todo mundo me chama Você de já andou boa de por kart? conta disso. Já. O kart você freia com o pé esquerdo. Pois é, eu sou diferenciada, eu falo isso. Aí o pessoal fala, qualquer dia tu vai causar um acidente. Nunca causei. Não, eu não não causa, consigo não. frear com o pé direito. Eu dirijo assim, ó, com os dois pés nos pedais. E deu certo até hoje. Então, pede então pro seu marido te ensinar o punta-taco. Você vai gostar de fazer punta-taco. O punta-taco, na hora que você for fazer a redução, porque infelizmente seu carro é automático, como o meu também, não dá para fazer. Mas nos carros manuais, que esses para mim são insuperáveis e eu sinto muita saudade, eu quero comprar um outro carro manual para eu poder ensinar minha esposa. Porque eu não vou ensiná-la no carro automático. Porque autoescola não é carro automático. É raridade da raridade. É verdade. E estão certos, tem que ser carro manual Só que mesmo. a autoescola não ensina a dirigir, só ensina a passar na prova, né? Na verdade, você Então, aprende na prática. Aprende na prática. Você aprende na vida selvagem. Ainda mais aqui no Rio de Janeiro, que aqui no Rio de Janeiro eu sempre costumo dizer que você não faz só faculdade, você faz pós-graduação, Já dirigiu em doutorado. Aracaju? Não. Meu amor, no dia que você dirigir em Aracaju, você vai achar que nós somos profissionais. Aqui a gente só perde para a parte de taxista, que eu acho que taxista é um profissional que dirige, desculpa, gente, mas dirige muito mal, faz muita besteirinha. Mas em Aracaju, o pessoal não sabe o que é seta, o pessoal não sabe o que é espaçamento, o pessoal não sabe, eles só olham para frente. Eu acho que eles não sabem nem o que é retrovisor. Eu vou te falar que... Ó, é verdade. Eu sou uma cidadã praticamente aracajuense. Aracajuana, então. Então, o local que eu digo para você mais difícil que eu dirigi até hoje, e não é falando mal, é evidente, foi Lisboa. Ai, que chique, gente. Eu dirigi em Lisboa e eu achei bem difícil. Já dirigiu em Belfor Roxo? Já. Ah, eu ia te zoar, ia falar Já. que você nunca Eu já dirigi em Belfor Roxo, São Gonçalo, Nova Iguaçu, e vou te falar, tem as suas dificuldades, mas eu achei Lisboa mais difícil de dirigir do que São Gonçalo. É. Porque eles são mais, que eu diria, mais agressivos. Eu já acho que o pessoal de São Gonçalo, claro, também tem lá os seus desafios, mas eu achei eles mais tranquilos do que o pessoal de Lisboa. Isso vai ser polêmico, eu sei que isso vai dar um corte, eu sei que isso vai falar, pô, esse cara é maluco, meu irmão. O cara fala que São Gonçalo é mais tranquilo que Lisboa, ele não pode ser normal. Mas eu achei dirigir em Lisboa mais difícil do que qualquer outra localidade. Mas eles têm uma vantagem. Eles respeitam muito a sinalização. Por exemplo, eles têm a faixa de pedestre, que você para e você se coloca na posição que quer atravessar, eles param. Mas você não já percebeu, se você for para Búzios, for para esses lugares mais sofisticados do Brasil, Brasília, eu vi isso. né? Aqui em Búzios, se você for, as pessoas param na faixa. Eu acho que é cultural. Eu acho que, assim, a mesma pessoa que mora aqui, ela vai para Búzios, chega lá, ela respeita. Mas por que não respeita aqui? É estranho. É uma coisa que eu também nunca parei assim para ter que raciocinar mesmo. É um questionamento que eu vou me perguntar por quê, né? Búzios é aqui do lado. Pois é. E Brasília não é? Brasília faz parte do nosso país, é a capital do Brasil. E Brasília, quando você vai parar numa faixa, mas eles, em Portugal, eles não fazem gesto com as mãos. Em Brasília, você faz um gesto com a mão e o motorista entende e para. No Japão também, se eu não me engano, ele faz um gesto com a mão e eles param. Você já foi para Dubai? Não, ainda Foi o não. único lugar que eu fui dirigir. Lá, a via é de 140 a 160 Por hora. por hora. As vias Certo. de Dubai. Nós alugamos um Elantra, que aqui no Brasil ainda não vi nenhum Elantra. Nós alugamos o carro lá. É como se fosse um Honda Civic. Nossa, gente, eu me sentia a motorista ali. Olha, era uma velocidade... E acaba que você dentro do carro parece que é uma velocidade normal. Parece que você está a 50 por hora. Porque as vias lá são vias muito longas. É muito bom de dirigir. Em Portugal, aonde eu gostei de dirigir, tirando assim as grandes avenidas e as ruas no dia a dia, no horário do rush, porque ali a gente fala rotatória. Eles não falam rotatória, eles falam rotunda. Então, para quando eu chegava nessas tais rotatórias, das rotundas deles, ali parecia que eu estava na selva. Eu não sei se você já chegou a ver o filme do Predador, com o Arnold Schwarzenegger. Não é do meu tempo, não. Era não. Não tinha nascido. Que no filme do Predador, literalmente, você estava numa selva que você tinha que lutar contra tudo e contra todos. E ali, quando eu ia para essas rotundas, eu me sentia no filme do Predador, literalmente.
porque era carro pra tudo quanto era lado, eles jogavam o carro em cima e metia a mão na buzina e brigava com você. Mas na estrada é bem interessante. Na estrada, o europeu, em geral, ele anda muito rápido. Eu já vi na estrada portuguesa, quando eu estava indo, eu fiz uma viagem para Faro, e eu estava na estrada e eu vi alguns carros oriundos da Alemanha. E eu até fiquei me perguntando, eu falei, será que ele deve ter o hábito de correr lá em Nürburgring, né? Ou então naquelas autobahns dele? E a minha mãe já foi para a Alemanha. Então ela estava me dizendo que ali tem pontos que, inclusive, se você estiver na faixa errada, eles vêm a 200 por hora. Caramba. E você nem vê. Eles passam por você como se você... É porque para eles é uma coisa natural, né? Super natural. Super natural. Pois E a é. pista é maravilhosa. A estrada deles é uma coisa assim que me impressiona muito. Que aqui no Brasil nós temos possibilidades. Poucas pessoas sabem disso. Aqui no Rio de Janeiro existem pontos que são maravilhosos para ter que dirigir. Eu, por exemplo, sou apaixonado pela Praia da Reserva, no Recreio dos Bandeirantes. Ali, para mim, o piso deles é excepcional. Só que eles estão certos, isso não é uma crítica. Eles têm que fazer isso mesmo, senão iria virar ali um UFC da pista. Porque a pista é tão boa, e ali passa muito animal. Ali tem pessoas que atravessam de madrugada, que andam de bicicleta. Se você não colocar um radar, já tem acidente. Sem radar, nós vamos ter ali verdadeiras tragédias. Pois é. Então, ali é um ponto que realmente, se a gente pegar um europeu habituado na autobahn, ali ele faz estrago. Pois nós temos em São Paulo, então, interior de São Paulo, esquece. Não, agora você viajando também para São Paulo, bom que a Dutra, né, ela tá impecável para você viajar. Tá. Agora, uma estrada do Brasil que eu acho muito ruim para dirigir é a da Bahia. Também acho. Quando sai ali de Espírito Santo... Você sai de Linhares... ali é muito ruim. Ali é complicado. Eu já cruzei a Bahia inteira viajando. Uma vez eu fiz uma viagem, foi Rio, Paraíba. Eu peguei 3, 4 dias de viagem. Eu parei em Linhares, eu fui descansar lá. No dia seguinte, bem cedo, eu peguei o carro, segui viagem, peguei a Bahia. Eu fiquei um dia inteiro cruzando a Bahia. Não tem fim, né? Não tem fim, e eu achei uma estrada muito perigosa, muito sinuosa. Principalmente aquelas lombadas que tem no meio da estrada, que são muito mal feitas. Mas no Nordeste tem um ponto bacana. Tem um ponto que eu adorei, que foi a parte dos canaviais em Recife. Ah, então posso te contar uma historinha? Conte duas. Meu esposo e eu nunca durmo, né? A gente gosta de pegar a estrada, eu tô sempre ativa. Aí vai Humberto de Marcos. Viu que... Foi em Espírito Santo, eu acho. O Espírito Santo tava muito, tipo assim, um congestionamento, que ele fez? Vou pegar a via do lado. Gente, ele entrou de eucalipto. Mas imagina o carro assim, ó. Sambando. A gente ficou mais de 1 hora dentro daquela estrada que ele não conseguia botar 20 km por hora, assim, não foi mais. Isso aí. Porque tentando pegar atalho e a gente pensava em voltar, eu sei que a gente fez. Só que assim, a gente é muito leve, né? A gente tudo torna idiotice, mas olha, eu falei, nunca mais faz isso. Se o GPS tá te mandando, vai em frente, meu filho, fica na estrada. E outra vez foi a gente indo para Maceió, a gente saindo de Aracaju para Maceió. A gente com as crianças, a mesma coisa, pegar atalho, a gente foi pro meio do canavial. Só que a sorte que o GPS estava com sinal. Aí conseguiu tirar a gente, porque aquilo ali é um labirinto. Se você olhar dentro do Maps, é um labirinto, mas conseguimos sair também. Mas vocês foram de dia ou à noite? De dia, ainda bem, né, filho? É porque eu fui à noite. Você é louco. E eu posso te falar uma? À noite, ali você vive fortes emoções, literalmente a estrada conversa com você, para quem acredita, e literalmente assim você pensa na Bíblia o tempo inteiro. Ou quem é da turma aí dos orixás também pensa neles. Se agarra em alguma coisa. Se agarra em alguma coisa, porque eu vou te falar que ali são fortes emoções. E ali, como é uma pista muito sinuosa e não tem iluminação, e você vê aqueles canaviais, vê aqueles bambuzais todos ali, você fica, cara, eu tô certo? Quando que isso vai terminar? E para quem gosta de filme de terror, para quem vê aqueles filmes americanos, aquela coisa bem hollywoodiana, bem produtiva, você já imagina o quê? Vai sair um bicho que vai correr atrás, vai vir o Jason, Fred Krueger, vai vir o brinquedo assassino, vai vir todo mundo atrás de mim. Quando você olha assim pro espelho que você não vê nada atrás, nada, não tem uma pessoinha assim, um sinalzinho de luz.
Dá um friozinho na barriga. Eu não pego de noite aquilo ali, não, gente. Eu sou corajosa, mas não sou, não. Eu e a minha esposa, ela fala que eu mudo radicalmente quando eu saio do Rio de Janeiro. Eu quando vou para Itacuruçá, Adoro. Mangaratiba. Quando eu Então, vou você pra... podia me dar uma casa de presente. Meu sonho Uma de casa de consumo presente? é ter uma casa daqueles lados ali, gente. Minha mãe é Então tá coroa bom. grande. Não, essa aí é... Então vou fazer o seguinte, eu vou comprar uma casa lá em Itacuruçá, na região próxima da praia, onde tem os restaurantes ali. Ali é muito bom, Você né? me entrega o Mini Cooper e a Mercedes. Ai, meu Deus, não, não. Eu Desistiu? visito, eu alugo pelo Airbnb. Eu ia te dar um golpe nesse minuto. Já sei que você é malandra, você é esperta. Você é esperta, que eu ia te dar um golpe nesse minuto. Eu alugo, pode deixar. Eu vou Te dar como um golpe convidada. nesse minuto. Porque ali é uma região de alto fluxo. É bom, o pessoal gosta, mas não é o ponto mais valorizado. O ponto mais valorizado fica dentro da marina deles. Né? Esse ponto de Não fora. conheço a Marina. Ah, tem que ir lá, você tem que procurar. Tem um hotel que fica em frente ao restaurante Cacau. Não conheço, nunca ouvi O falar. Cacau. O Cacau é maravilhoso. Itacuruçá mesmo? Itacuruçá. E ele fica dentro da marina, vale todo centavo possível e inimaginável. Pega o seu marido, pega o Mini Cooper ou a Mercedes, vai pra lá. Primeiro, na estrada você já vai ver a diferença. Para mim, é um dos melhores pontos que existe no Rio de Janeiro, é essa estrada Rio Santos, que quando você já está se aproximando de Itaguaí, as pessoas têm aquela mania. Itaguaí? Eca! Meu amigo, Itaguaí é sensacional, ainda mais onde tem a região do Shopping Itaguaí. Ali é uma cidade muito próspera, e faz um sentido para Coroa Grande, esse trecho, esquece, cara. Não, eu conheço tudo ali. ali. É fantástico. Eu, desde novinha, quando eu conheci, desde da parte de Itaguaí até a parte lá de Paraty, mas Paraty eu acho muito distante, eu tenho preguiça. Sim, somos dois. Então, assim, parando ali em Muriqui, Uhum. eu sempre gostei. Só que agora para banho popularizou muito. Aí eu gosto de ir para Ibicuí. Meu filho, se você perguntar uma referência de praia para o meu filho, é Ibicuí. Sempre foi daqueles lados. Meu filho veio conhecer a praia do Rio de Janeiro mesmo, Zona Sul, ele já tinha 12 anos de idade. Porque toda a infância dele sempre foi para aqueles lados. Então eu amo aquele lugar ali. Entendeu? Eu troco qualquer lugar por ali. A Costa Verde eu tenho um gravíssimo problema naquela região. Porque a minha esposa diz que eu, quando chego lá, eu fico totalmente diferente. Eu fico mais leve, eu fico mais brincalhão, parece que eu não tenho problema e tal. Então, assim, ali a gente já foi com todos os carros possíveis e inimagináveis. Eu já tive um Citroën DS4, que era 1.6, só que turbo. E o carro, na minha época, por exemplo, a gente não falava de estágio, né? Hoje em dia é muito comum falar de stage, eles falam stage. Na minha época a gente turbinava mesmo e acabou. Na minha época era de carburador, a gente mexia lá no carburador nós mesmos, acabou. Não existia estágio, mas é normal hoje em dia ter. E o meu carro, ele era estágio 2. Eu peguei a estrada com ela. A minha esposa, que não gosta não liga muito para carro, não gosta muito de velocidade, não gosta muito de velocidade, só que ela gostava do ronco do carro. Não tinha ninguém na estrada. A gente já tinha passado por Coroa Grande, a gente já estava se aproximando de Itacuruçá. Ela falou assim, eu posso fazer um pedido? Eu falei, pode. Ela falou assim, passa por Itacuruçá, vamos até Muriqui, a gente faz o retorno e você acelera. Eu falei, opa, ganhei na Mega Sena. Eu falei, ganhei na Mega Sena. Porque eu falei, cara, uma mulher falando para eu passar do ponto, porque ela quer ouvir o motor do carro, eu falei, isso aqui é um sonho, né? Eu falei assim, pô, eu ficava ganhei assim, na loteria. Acorda, porque isso não é comum. Aí eu fiz o retorno em Itacuruçá e sentei as carrapetas no carro, não quis nem saber. Meu irmão, ela só segurou assim e falou, e eu ficava assim, ó. Eu falei, não acredito, cara. E ela, tipo criança. Eu falei, nem eu fico assim. Sabe o que é engraçado? Você tá falando assim, é uma sensação muito boa. Mas você acredita que até pouco tempo, quando eu pegava no carro, me dava aquela sensação de medo? Dava um friozinho. De dirigir? Tipo, eu pegava no carro, eu ficava toda trêmula, gelada, até uns 2 anos atrás.
me dava essa... Não sei te explicar o porquê que me dava isso. Hoje em dia, não. Agora, você falando isso que eu me lembrei. Hoje em dia, eu dirijo é normal. E você sabe, né? Automático. A gente tem que falar sobre o empoderamento feminino, que é uma coisa que é uma realidade, a gente sabe disso. Eu não levo para esse lado. Sim, claro. Tá? Mas a gente sabe que é uma realidade por méritos, inclusive próprios, inclusive de vocês, que vocês estão se colocando em um mercado extremamente promissor, que é o mercado automotivo, inclusive. Né? Porque a gente, quando vai falar sobre mulher, a gente fala, por exemplo, a gente acha que mulher se resume em cozinha e beleza. Não, mulher tem um autoconhecimento. Aliás, vocês têm uma força tão grande dentro do mercado automotivo que eu vou te trazer uma curiosidade. Você sabe que o primeiro gol que chegou aqui, que foi aquele golzinho quadrado, né? Você tinha que apertar aquela manivela deles lá, aquela maçaneta deles, você era de um botão e apertava. A Volkswagen, quando lançou o Geração 2, que é o famoso bolinha, foram vocês que mudaram a maçaneta. Ai, que legal. Não foi a evolução da Volkswagen. Por quê? Como as mulheres começaram a sair mais de casa, a trabalhar, mulheres começaram a assumir as suas responsabilidades, elas tinham um carro que era o Gol. Quando elas saíam de casa para trabalhar e apertavam na maçaneta, quebrava a unha. Eu acho que o carro, ele é uma necessidade a mulher saber Sim, dirigir, uma necessidade para a família. Desde que você tenha filhos, para um mercado, para você resolver alguma situação. Eu acho que a mulher saber dirigir hoje é algo imprescindível. Claro. Porque facilita o ir e o vir. A minha irmã, não é mais militar, ela foi militar durante muito tempo, ela mora em São Paulo. Eu não sei nem o modelo da moto. A minha irmã, ela tem uma moto que é gigante. Eu não consigo botar meu pé no chão. E minha irmã hoje, ela pilota para tudo que é lugar. Claro. Eu não gosto de moto, eu tenho medo, mas eu acho muito fodástico, desculpa a expressão, À a minha vontade. irmã pilotar. Tanto que o marido dela foi lá e deu uma moto para ela de presente. Poxa, Minha irmã pilota muito, minha irmã dirige muito. E eu sempre fiquei vendo ela como referência. A minha mãe, por exemplo, não gosta de dirigir. não gosta? Não, a minha mãe também até não hoje. gosta. Meu pai A já minha pagou mãe- autoescola, não Minha mãe gosta. também tem, mas a minha mãe tem trauma, porque na época dela, quando ela foi tirar a carteira, segundo o que minha mãe conta, ela foi fazer a aula dela num Fusca, ela ligou o carro, o rapaz estava avaliando e falou assim, nossa, já passou. Ela falou, mas moço, eu nem fiz a baliza, não fiz nada. Nem precisa. Ai. Você já passou, pode desligar o carro. E deu a carteira para ela. Sim. Porque ela ligou o carro, ela não dirigiu, e ela falou assim, até hoje eu tenho esse trauma, até hoje eu não consigo entrar num carro, porque eu acho que passa a impressão que eu não sou capaz. Pois é. Eu falei, mãe, você tem que treinar. Agora ela já não quer mais, que minha mãe já chegou num ponto que ela já cansou, hoje em dia veio o Uber, ela é apaixonada por Uber, então hoje em dia tudo ela se resume nisso. Então, eu comprei o carro porque o meu custo com o Uber, às vezes as mulheres não fazem essa conta. Uhum, O meu custo com o Uber estava quase 3 mil reais por mês. uhum, E meu esposo, por quê? O que acontece? Meu esposo era de Aracaju. uhum. E ele trouxe o carro de lá para cá. Só que eu moro na Tijuca, hoje em dia eu moro no Grajaú. Só que ali... Você é tijucana? Eu sou de Vista Alegre, nascida e criada em Vista Alegre. Aí depois eu fui para São John Merritt, que ninguém conhece. É um bairro bem chique. São John Merritt, entendeu? Aí depois eu vim para Tijuca e agora a gente mora no Grajaú. Porque eu sou tijucano. Tijucano? Aham. Então, tem negócio ali. Eu já fui criado já em um espaço que lembra muito Mônaco. Né? O pessoal, quando falo desse local, o pessoal fala, caramba, é um Mônaco brasileiro. Já que você morou em St. John Merritt, São John Merritt. eu já morei próximo, né? Eu já morei próximo do Borough, Borrell! Do Borrell. Borrell estava em guerra. que é o Mônaco brasileiro. Então, aí quando ele trouxe o carro para cá, nós sofremos uma tentativa de assalto na linha Sim. amarela. Então, eu não pegava o carro dele de jeito maneira. Eu ia para tudo que era lugar, isso não tem muito tempo não, isso deve ter uns 2 anos e pouco. Então, para tudo que era lugar, eu estava indo de Uber. Ele falando, Débora, não dá, o nosso custo de Uber está muito caro, o carro fica parado. E eu não pegava. Se eu falar para você que eu peguei esse carro há uns 6, 7 vezes no Rio, foi muito. Ô, louco. Por causa de medo, porque não é um carro comum. Uhum. Por mais que a gente veja nas estatísticas que
A Mercedes não é um carro que tenha muito assalto, essas coisas todas, mas eu ficava pensando, e se pegar a gente, se fizer alguma coisa? Então eu passava essas coisas. E olha que eu não sou neurótica, tá? Mas eu fiquei com medo. Aí quando a gente comprou esse, que foi o blindado, pra mim foi mais tranquilo. Mas voltando a falar do Uber, meu custo era muito alto, batia quase R$ 4.000. Por quê? Ô, louco. Minha família é do Recreio é Belfor Roxo. Sim. Então você vai um domingo pro Recreio, 150 para ir, às vezes mais de 200 para voltar, dependendo do horário. Faz sentido. Para Belfor Roxo, R$ 70 na hora do almoço, dependendo do horário que tu sai, 100 e pouco. Aí para voltar, mais 150, 130. Aí quando você ia botando, meu negócio era aqui na Conde Bonfim. Meu esposo trabalha embarcado, então 14 dias ele me traz, 14 dias não. Mas qualquer coisa, o mercado ou qualquer coisa que eu tivesse que fazer sem ele era Uber. Aí nosso custo estava muito elevado. Aí hoje em dia não, hoje com o carro a gente reduziu, não chega a R$ 2.000 o meu custo mensal. Isso aí é maravilhoso. Isso Entendeu? aí eu também uso o carro assim de vez em quando. E inclusive até a minha esposa mesmo pediu, que a gente estava falando sobre carro feminino, ela tinha até me pedido, ela falou assim, amor, pensa um pouquinho no BYD Mini Dolphin. Eu ia comprar ele. Aí eu falei, mas por que você quer esse Pokémon, cara? Porque eu chamo esse carro de Pokémon. Ele é lindo. E ela falou assim, nossa, eu adoro. E depois que ela viu, lá perto de casa, que ela viu uma vizinha nossa saindo com um Mini Dolphin rosa, eu falei, não é possível. E era um rosa, quase um lilás, né? Bem, até bonitinho o carro. Ela olhou, ela cismou. Eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse. Eu peguei um Uber que ele botou fita LED por dentro do Mini Dolphin todo. Gente, ficou a coisa mais linda do mundo. Eu tô para botar também no meu. Então, lindo. E eu fui falar dessa parte das mulheres porque eu fui fazer um gancho com você que as mulheres, hoje em dia não, porque até uma brincadeira bem sem graça, mas dizem que as mulheres não sabem dirigir. Muito pelo contrário. Quais são os níveis mais baixos do seguro? São de vocês. Mulher. Não, e sabe também uma questão? Quando vão comprar carro, aí fala lá, carro de mulher, porque nós temos cuidado. Sim, com certeza. Né? Mas sabe qual é a minha dificuldade? Estacionamento. Em qual sentido? De estacionar, a baliza em si. Baliza? Eu tenho dificuldade. Se eu falar pra você, pode me botar numa pista reta, ré. Agora, se for para estacionar, eu tenho uma dificuldade. Mas eu acho que todo ser humano é treinável. Ele é capaz de fazer qualquer coisa que ele treine, que ele se ache capaz. Lógico, a gente tem um nível de atenção maior do que qualquer homem. A gente consegue fazer mais de 3 coisas ao mesmo tempo. O nosso QI é mais elevado, então não tem como dizer que a gente não sabe dirigir. Sorry. É diferente. E o nível mesmo de seguro de vocês, por exemplo, eu tenho a mesma idade que a minha esposa. O carro, se entrar no meu nome, é um preço. Se entrar no nome dela, é bem mais abaixo. Por que será? Né? Porque os índices, eles falam por si e as seguradoras já não vão inventar isso porque são mulheres. Porque são estatísticas, né? Nós somos menos acidentes, sim. Nós somos mais cuidados, a gente é mais atenciosa. Sim. Então... É porque os homens, eu acho também que aqui no Rio, todo mundo já sai de casa muito estressado, né? Eu acho engraçado, não sei se vocês observam isso, quando eu pegava Uber. A pessoa trabalha dirigindo. Dirige ônibus, dirige carro, dirige caminhão. A pessoa já sai de casa estressada, gente. Como é que tu vai se estressar naquilo que você se propôs a fazer? Não existe, não tem lógica. É um fato. Entendeu? Relaxa, fulano. Eu sou o tipo de... Tem gente que diz que mulher é estressada. Eu entro no meu carro, eu ligo o meu som, que eu não vejo mais nada. A pessoa pode estar ali falando o que quiser. Eu finjo que eu não estou nem vendo. Não vejo mesmo não, tá? Eu não fico estressada no trânsito. Eu também não. Muito raro. Não. Eu também, até pelo fato de que hoje em dia, né, muito estresse a gente vai acabar ocasionando, às vezes, um problema que é até desnecessário. Eu já vi vídeos na internet, que circulam pela internet, com brigas que são banais. Isso é real, tá? Isso é real. Não, teve até o quê? Foi na semana passada, se eu não me engano, na semana retrasada, que teve um agente de segurança pública que ele ficou chateado porque um motorista de aplicativo que estava, se eu não me engano, num Renault, ele foi fazer um retorno. Se eu não me engano, eles tiveram algum pequeno problema ali. O rapaz sacou a arma e deu um tiro para dentro do carro. E a menina que não tinha nada a ver com isso, que era passageira, inclusive, levou um tiro e acabou vindo a óbito.
Então, são por essas e outras que eu evito ao máximo de falar alguma coisa. Que as pessoas estão muito agressivas. Até pelo simples fato de que, voltando sobre viagem, né, a gente vai pegar uma estrada. A gente vai para algum lugar que a gente gosta. A gente vai para Costa Verde. A gente vai fazer alguma viagem interessante. É meio difícil se estressar quando a gente está fazendo aquilo que a gente gosta, com o carro que a gente está usando, no momento que a gente está usando. Sabe o que eu tenho vontade de fazer na estrada? Ainda vou fazer isso, pegar uma plaquinha e agradecer aos caminhoneiros. Eu tenho um amorzinho pelos caminhoneiros. Meu pai era caminhoneiro quando eu era novinha, mas é real isso. Eu falo isso pro meu marido, porque eu acho eles tão fofinhos na estrada. Tu tá lá na estrada, a gente dirige muita noite, né? Aí eles vão te dar uma passagem, eles te sinalizam pra você não fazer besteira. Pior que eles fazem isso mesmo. Eu acho isso tão fofinho, né? Que eles estão dirigindo, estão preocupados com a gente. Eu tenho um amorzinho pelos caminhoneiros. Meu pai foi caminhoneiro durante muitos anos. Eu tenho muito respeito por eles, porque eu já fiz algumas viagens Rio-São Paulo. Na volta, pegando a serra, muitos caminhoneiros já sinalizavam, inclusive no Alto da Boa Vista, quando eu já peguei alguns caminhões também, que quando eu boto do lado deles, eles mostram com a seta, vai, acelera e tudo. Alguns já aconteceu comigo, inclusive na estrada, de eu estar fazendo a ultrapassagem em um ônibus. O ônibus ele foi jogando para ter que proteger o meu carro, eu tirei o pé, voltei para trás dele. Quando a gente chegou naqueles graus, né, que tem de estrada, ele veio falar comigo, poxa, não fica zangado comigo não. Eu falei, cara, eu nem fiquei zangado com você. Você me salvou. Porque eu achei que você não tivesse me visto. Ele, não, cara, eu estava te salvando. Porque se eu deixo você passar, provavelmente você iria colidir com outro carro que estava apagado. Caramba. O cara vinha no sentido oposto, ele estava apagado, eu não vi, mas ele viu. E eu poderia ter sofrido uma colisão, e eu até comprei para ele lá um negócio lá no Grau, lá que a gente trocou uma ideia, e foi graças a ele que hoje eu estou aqui. eu não bati de frente. Então, por exemplo, hoje em dia, para dirigir tá bem complicado mesmo. E é por isso que eu evito ao máximo de falar alguma coisa, eu não falo nada, não discuto. A parte de seguro comigo quase não tem dor de cabeça. Graças a Deus. Porque eu não tenho histórico de colisão, só histórico mesmo assim de assalto. Mas aí, infelizmente, a gente não tem muito para onde correr. Mas colisão, não. Não, colisão eu já colidi com o carro parado. Carro parado? Já. Estacionando, mas foi culpa do meu marido que não me ensinou a estacionar. Tudo vai ser culpa do teu marido, tá? Aprende isso. Tudo que acontecer foi culpa de quem te ensinou. Eu vindo de Belfor Roxo. Deixa eu só anotar aqui, peraí. Belfor Roxo não? Não. É Purple Belfor. Purple Belfor. Isso aí, Purple Belfor. Gostei disso, eu vou usar. Purple Belfor. Purple Belfor. Eu tenho dificuldade no inglês, tá, gente? Minha língua é meio enrolada. Então, se você falar errado, é Purple, não vai. Purple Belfor. Purple Belfor. Aí, juro pra você, o carro parado, e eu tinha uma vila que ela era estreita, e não sei se você sabe, o carro, a Meca, a gente chama de Meca, ela é muito larga. Sim. Então, assim, era tipo um palmo pra passar. Eu falei, não vou botar pra dentro. E o Beto tava pra chegar alguns dias. Aí eu fui estacionar. Aquela coisa assim, tu já tá se garantindo no volante, fui botar o carro. Aí tinha uma Palio do lado, eu arranhei a parte todinha do Beto, assim, ó. Eu com som alto, Aí fui dar ré pra poder ajeitar, eu tinha um caminhão parado, eu quebrei a lanterna do carro. A gente não pode falar só a parte boa, não, mas também foi a única vez. Também. Não, a última vez não. Então, você quer uma história boa? Não aconteceu comigo, claro. Aconteceu com meu pai. Meu pai, na época que ele namorava com a minha mãe, meu pai ele tinha um Fusca na época. E o meu pai, ele sempre foi muito apaixonado pela minha mãe sempre foi muito apaixonada por ele, tanto que minha mãe, ela cuida do meu pai hoje. E meu pai tem alguns problemas de saúde, então hoje ela decidiu ficar com ele 60 anos nessa pegada. E o meu pai, quando eles eram jovens, meu pai deveria ter uns 19, 20 anos, minha mãe deveria ter uns 18. A minha mãe sempre se despedia do meu pai, tchau, tchau. Mas o meu pai, ele se empolgou. Ele esqueceu, deu a ré e ficou acelerando o carro, só que andando devagar. Tchau, eu te amo, minha vida, minha paixão, meu amor. Aí minha mãe... Tchau, tipo assim, mas olha o que você está fazendo. Ele não viu, ele tchau, blá, bateu. Quando ele bateu num carro de um senhor que estava também estacionado, quando ele viu, quebrou o carro. Seu pai fazia o Fusca dele de Kombi? Não. Não, meu pai, todas as minhas memórias afetivas de infância, meu pai sempre teve Diplomata Opala, que é a mesma coisa. Eu falo que é a mesma coisa, mas dizem que não é. É o modelo do Opala. Meu pai tinha um vermelho que ele tinha uma lista branca assim, ó, que pegava de fora a fora na lateral. Acho que é por isso que eu sou apaixonada por carro. Que meu pai... Fusca, que meu pai já teve Fusca de tudo que foi cor. Só que meu pai botava, nós éramos 5 filhos, hoje somos 6.
A família já sempre foi pequena. Uhum. Meu pai botava os nossos primos, os sobrinhos dele, não sei quem, dentro do carro para levar para os lugares. Então, o carro dele, mesmo sendo pequeno, cabia todo mundo. E meu pai tomava uma cachaçinha. Então, quando ele bebia, ele achava que o carro dele se tornava uma van. Todo mundo, eu moro lá em São Gonçalo, a gente vai passar por São Gonçalo, entendeu? São Gonçalo não, é Santo Santo Gonçalo. Santo Gonçalo. Então, ele passava por Santo Gonçalo e ele queria dar carona para todo mundo. Eu lembro que minha mãe ficava enfesada com isso, mas ele sempre foi assim. E até hoje, ele hoje tem um Fox, mas o meu pai até hoje é assim. Palhaçada, não pode botar ninguém dentro do carro. Ele não pensa que é a suspensão, que vai bater num buraco, entendeu? Meu pai, ele nunca foi assim de transformar assim, o Fusca dele numa Kombi nem nada não. Mas o meu pai, ele já teve alguns carros bem icônicos, né? Meu pai já teve uma Fiat Uno. Eu até estava comentando com um outro rapaz que estava aqui na semana passada, o Marcos Lauria, e eu falei para ele que o meu pai, ele comprou a última Uno que saiu no Brasil sem o catalisador. E logo em seguida, teve aqui no Brasil inteiro, principalmente aqui no Rio de Janeiro, o famoso e o famigerado, acho que na época funcionava, era a vistoria anual dos carros, né? Até porque na estrada a gente já viu muita coisa bem interessante, né? Eu já vi na estrada uma vez, eu vi uma Paraty quadrada, que o rapaz, ele estava sem o seu quarto pneu. Ele estava sem a roda. 3 pneus estavam com roda, o quarto pneu ele amarrou com um skate. Meu Deus. E ele estava na estrada viajando. Nós vimos isso na época que não existia nem havia lagos. Nós fazíamos o trajeto por dentro, via Maricá, né? Nós fazíamos esse trajeto por dentro para chegar em Araruama, chegar em Iguaba. Um belo dia a gente estava vendo um trânsito assim que a gente não estava entendendo o porquê. Aí nunca mais eu me esqueci disso. Meu pai falou assim, tá aqui o problema. Aí o rapaz estava lento, só que ele estava do lado direito certo. Quando a gente passou pelo cara, quando o meu pai foi falar com o cara, ele falou, pô, meu amigo, acelera o carro, pô, pelo amor de Deus. Quando a gente olhou, tinha um skate na roda do carro que estava amarrado. E o cara andando, e tava com a família dele, normal, todo mundo rindo, se divertindo. E o cara viajando na estrada com um skate no carro. A imprudência, Quer dizer, né? Por isso que, por conta dessas atitudes, que começaram a ter as vistorias aqui. E o meu pai tinha essa Fiat Uno, mas era um rolê que ele tinha que dar, porque o carro veio original, sem catalisador, quando não passava na vistoria. E eles cismavam que meu pai tinha tirado o catalisador. Aí meu pai dizia, meu senhor, mas o carro é original, o carro é assim, o carro é assado, não sei o quê. Aí... Seu pai dava um de mecânico do carro? Dava. Porque meu pai até Cansou. hoje ele quer desmontar e montar o carro. Pior que o bichinho tem habilidade, gente. Meu pai também sempre teve também. É. Meu pai conseguia alguns rolezinhos. Esses dias eu botei eu não, né? Eu pedi para colocar um combustível no carro, só que esse carro é só pódio. Não pode botar outro Pois é. combustível. Uhum. Aí o rapaz botou errado, eu rodei 2 dias, tive que tirar, só que deu um problema na vela. Sim. Eu achei que fosse na vela, meu esposo. Meu pai falou, não é na vela não. Sujou o filtro de não sei o que, realmente. Sim. Eu levei pro rapaz, foi exatamente o que meu pai tinha só falado. abastece então na Petrobras. Só na Petrobras, Então eu vou te dar uma dica. Quando você estiver na Barra da Tijuca, sabe onde é que fica a Porsche? sei. Sabe aquele posto Ipiranga que tem lá? Uhum. Quando você estiver sem combustível, para lá. Pergunta assim, eu quero abastecer com Octa Pro. Ah, sim. A Octa Pro hoje, ela tem mais octanagem, até melhor para o teu carro, do que a própria Podium. A Podium tem, se eu não me engano, 96 octanas. E a Octa Pro tem mais de 100, acho que tem 102. Para mais você ter uma ideia, o etanol é o nosso combustível que melhor estoura dentro do carro. Estoura no bom sentido, que ele mais consegue fazer a explosão melhor, te rendendo mais potência, né? E se eu não me engano, o nosso etanol está entre 106 a 108 octanas. A Octa Pro tem 102. Para você ver isso, a gasolina. É. E é difícil, tá? Até nas estradas, quando a gente Sim. vai para São Paulo, são poucos os postos, tanto da Petrobras quanto do Ipiranga, da Shell, que tem a gasolina para esse veículo. Então, do Ipiranga, procura, sempre quando você for falar de Ipiranga, você procura se tem a Octa Pro. Vai sem medo. Eu sei do posto sem medo que eu posso indicar 100% tranquilo, que é esse Ipiranga que fica na Porsche, lá nas Américas, na Barra. Bom saber. Esse aí é sem medo, já abasteci várias vezes. Tanto que
a minha esposa sabe disso. Na época, eu tinha uma Audi A3 Turbo, mexidaça até o talo. E que eu, carinhosamente, todos os meus carros têm nome. Meus carros, é raro eu falo aqui para as pessoas poderem entender. Mas quando eu estou somente com a minha esposa, não existe Peugeot. Existe o Chandon. Existe o Chandon, que é o Peugeot. A Audi A3 branca não era a Audi A3 branca, era a Eva. Por que Eva? Porque quando nós estávamos em Itacuruçá, na praia, eu olhei para ela e falei o seguinte assim, já que eu tô querendo pegar uma outra Audi, tô com saudade de ter Audi. Ela, não, junta um dinheiro e pega. Eu falei, pô, mas eu não sei se eu vou pegar. Ela, não, faz o seguinte, você já pensou em ter um carro branco? Porque eu acho que esse carro vai ficar muito bonito. A Audi A3 branca é linda. Eu falei, pô, você me deu uma ideia, eu nunca tive um carro branco, quero ter. E a gente programou a Eva, literalmente, né? Ela só não engravidou da Eva, mas do resto a gente fez. Quando eu cheguei no Rio, na primeira semana, eu fui procurar na internet, eu encontrei um rapaz em Santa Catarina, que é carioca de Petrópolis, mas ele é pastor em Santa Catarina, na cidade de Itajaí. Ele botou para venda o carro dele. Eu falei, cara, eu preciso desse carro. Porque eu estava comentando sobre ele semana passada e você surgiu. E eu tenho essa mania de coincidências. Eu tenho essa mania. E aí, eu vou te contar uma depois, que você vai adorar. E aconteceu ontem, inclusive. E eu falei assim, eu preciso desse carro. Não, já que você quer tanto o carro, eu te faço tanto por esse preço. Gostei de você, você é um cara legal, sei que você vai cuidar do carro. E eu mostrei para ele a minha tatuagem, ó, que é da Audi. Mostrei para ele, ele falou assim, cara, vou te vender o carro. Comprei, ele fez um preço maravilhoso. Mandei trazer de Santa Catarina para cá. Quando eu cheguei aqui, eu não quis nem que eles colocassem o carro na minha casa. Eu fui lá no estacionamento deles buscar o carro. Cheguei na Brasil, a minha esposa já me conhece. Ela falou assim, ó, você pode dirigir na Brasil, mas, por favor, não passe de 80. Beleza, não vou passar de 80. Perto do radar não, só depois. E o meu pé ficava formigando. E eu falei assim, cara, eu vou confundir Jesus com Genésio, mas é agora. E aí abri assim, sabe quando Moisés abriu o mar? Aí você olha assim, aquele mar aberto, aquela avenida aberta. Você com uma máquina na mão. E eu olhei e falei, pô, um carro, 180 cavalos. Eu falei assim, é hoje que eu vou acelerar esse carro. E fui. Aí, toda vez que eu mandava mensagem de áudio para ela, você tá 80, né? Tô 80, tava nada. Tava 120. Mas eu tava em 80. Pra ela eu tava em 80. Mas são histórias. E ela, quando entrou no carro, ela se apaixonou pelo carro. Assim, de imediato. Foi o melhor carro que eu tive. Mas a Eva, hoje, realizou o nosso sonho. Que legal. Aqui, ó. Ai, que lindo! A Eva virou isso aqui. Ai, né? A Eva virou isso. Então... Ai, casem sim, gente. Casar é tão bom, né? Eu sou apaixonada pelo meu Dengo. É o que a gente costuma dizer. A gente carrega as nossas preciosidades. A Eva foi um carro que marcou muito a minha vida. Eu tenho muita saudade da Eva. Eu teria outra facilmente. Eu teria um outro Audi A3 fácil. Eu tenho um problema com os carros da Audi muito grande. Tanto que nós não tivemos a nossa lua de mel. Por quê? A nossa lua de mel vai ser no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Caraca, gente, eu tô falando com gente pobre. Olha. Vai ser o Grande Prêmio do Brasil. Eu vou junto, amiga. A gente é amiga. Nós vamos para o Grande... Por quê? Tirou a onda, Porque a Audi começou esse ano na Fórmula 1. E aí nós temos um brasileiro que está correndo pela Audi. Gabriel Bortoleto. Então, existem as coincidências. Eu falei, cara, Audi na Fórmula 1, que é a categoria que eu mais sou apaixonado. Eu, quando era criança, eu nunca imaginei. Mas eu sonhava em ver a Audi na Fórmula 1 e as pessoas, cara, tu nunca vai ver a Audi na Fórmula 1, a Audi não é isso, a Audi é aquilo. Eu falei, um dia eu quero ver a Audi na Fórmula 1 e eu era criança. Hoje eu tenho 44 anos, a Audi estreou na Fórmula 1. Você conhece a história do Mini Cooper? Conheço, é espetacular. Então, o Mini Cooper também, ele foi fundado por uma pessoa e o John Cooper, que ele era criador de carros da Fórmula 1, Sim.
criou esse modelo justamente para ele ser um modelo mais esportivo. Também tem tudo a ver contigo. É. E ele correu durante muito tempo com o Mini Cooper, né? E eu com o Mini Cooper, eu me apaixonei não por conta do John Cooper. Não tem nada a ver com corridas. Eu me apaixonei pelo Mini Cooper por conta de um rapazinho chamado Mr. Bean. Mr. Bean, é verdade. Mas aquele Cooper antigo, que é a raridade da gente encontrar no Brasil. Mas o meu Mini Cooper, ele é 2009. Sim. Ele já tá virando item de colecionador. Daqui a 3 anos, você não paga mais IPVA dele. Não você pago vê. mais. Você vê como é que são as Eu coisas, pago né? R$200 anual. Sim. Mas eu falo pro meu marido que é 4.000. Você é uma ótima empreendedora. Ué, gente. Você é uma ótima empreendedora. Fazer negócio. E eu vou com a minha esposa para a Fórmula 1 no final desse Ai, ano. Nós vamos para parabéns. Grande Prêmio Brasil. E eu disse para ela, eu falei assim, eu não posso deixar de ir. Primeiro pela Audi, por todo o contexto histórico que há por trás da Audi. Segundo, é um brasileiro. Eu não posso deixar de ir. Gabriel Bortoleto, para mim, hoje, é uma parada assim que não dá. Mas me promete uma coisa? Faz um Instagram e posta em tempo real tudo que acontecer lá, porque não é uma realidade que a gente vive. Dá uma raiva dessas pessoas que vão viajar. Você que tá olhando aí, você vai viajar? Você vai pra Fórmula 1, aí não posta nada. O que adianta? Não, gente, posta, que eu quero saber. E até o que vocês estão comendo, por favor. Lá o que tem, o que serve. Eu sou fofoqueira. Vai ser a segunda vez que eu vou para a Fórmula 1. Ai, Eu fui na última que vida prova. triste. Eu fui na última prova do Ayrton Senna vivo. Eu estava lá. Antes dele falecer em Imola, eu estava no Grande Prêmio do Brasil em 1994. E eu estava na curva quando ele, pouca coisa depois, ele acabou tendo um problema no carro e rodou. Ele praticamente rodou na frente da onde eu estava. Caramba. E eu vi o Ayrton ali. Essa história com carro é muito forte, né? Muito. Você tá no ramo certo. E eu trabalho com inteligência artificial. A inteligência artificial, ela me rende, inclusive, casamento. Ainda segura as contas lá de casa. E aqui, inclusive, também. Porque graças à inteligência artificial, hoje eu posso fazer a overdrive. Né? A overdrive, que era um sonho, se tornou realidade. Então, eu faço carros. Eu brinco com carros. Eu faço toda aquela matemática, e eu detesto matemática, mas eu uso matemática na minha vida. Eu desenvolvo o carro na inteligência artificial, eu faço os cálculos e peço para a inteligência artificial desenvolver. Depois, em off, eu vou te passar os carros que eu já desenvolvi. Você vai falar assim, caramba, cara. E é muito legal. E eu inclusive, já mandei para a Audi alguns modelos. É provável que a Audi não faça, porque a Audi hoje está mais engajada em carros elétricos. E eu dificilmente Meu amor, traz a existência, não. A Audi vai ver, vai pegar a ideia, já joga já pro universo. Alguém vai ver e vai gostar dessa ideia. Eu espero que eles vejam mesmo. Não, espero não, vão ver. Com certeza. Joga pro universo, cocria, que já aconteceu, já foi, já tá. Nada é em vão. Agora eu vou te explicar uma coisa que não é em vão. Você estar aqui não é em vão, porque eu estava tendo muita dificuldade de encontrar pessoas. E eu sempre costumo dizer que todas as entrevistas eu fico muito confortável. Foi a primeira vez, e todos aqui estão de prova, que eu ri. É muito raro eu rir. Tô mentindo? Não tô mentindo. É muito raro eu rir. É muito raro eu chegar, encostar, trocar uma ideia. E eles falaram para mim assim, cara, você vai se divertir com ela e ela vai trazer um brilho aí para overdrive que tu vai se amarrar. Eu falei, pô, com certeza. Eu falei, vamos embora que eu vou comprar essa ideia. Essa foi a primeira coincidência. Segunda coincidência que aconteceu ontem. Certas coisas mexem muito. Ontem eu estava fechando com mais 2 convidados que infelizmente não vieram. E no meio dessas conversas, tudo, a minha esposa havia feito, ela me deu de presente essas canecas e a gente fez a mais para eu poder dar para os meus convidados. E ela fez essas fichas também. Veja só que coisa curiosa. A gráfica, quando foi mandar lá para casa ontem as canecas e a ficha, eles chamaram um outro de aplicativo e ele se enrolou. Ele entregou para uma outra localidade a minha ficha, as minhas canecas, e mandaram lá para casa uns crachás do Anjos Day,
que é do Igor dos Anjos, que ele trabalha inclusive com beleza. Ele trabalha com moda fitness e também trabalha com academia, ele é professor de educação física. E ele é professor também de alguns famosos e tudo. E aí chegou na nossa casa, eu falei assim, Jaque, Anjos Day, eu nunca tinha ouvido falar. Eu falei assim, Jaque, Anjos Day deve ser alguma coisa de igreja, principalmente dos católicos. Eu falei, vamos correr atrás, porque eles podem precisar. Ela conseguiu o telefone do rapaz, entrou em contato, porque eu estava passando a pauta que eu ia fazer para hoje. E aí ela entrou em contato com o rapaz, poxa, valeu. Eu falei assim, Jaque, avisa para ele que eu vou mandar. Chamei um Uber, fizemos a amizade. Nos próximos programas, quem é que vem? Que legal! Ele vem. Então, assim, e ele se colocou à disposição. Ele falou assim, não, eu quero... Ele falou assim, eu quero ir. E eu falei pra Jaque, eu falei assim, Jaque, se a gente se irritar, se a gente pegar o telefone e falar o que a gente está pensando para as pessoas, principalmente, às vezes, para a empresa ou para o próprio motorista, a gente vai fechar uma porta muito importante da gente fazer esse networking. Por quê? Hoje o ser humano está vivendo uma nova realidade. O ser humano hoje ele está muito mais próximo, seja de Deus, seja dos orixás, que também não deixa de ser deuses, seja também próximo de pessoas que gostam de energia. Eu conheço pessoas que até hoje têm o hábito de abraçar a árvore. E eu acho isso sensacional. E segundo elas, você pega uma energia boa. Então, quando você entra em um ramo que você quer brigar, você vem com aquela disposição, a sua energia, o seu chakra não fica bacana. E aí, você pode ver que tudo dá errado. Para isso, hoje está acontecendo aqui. O Marcos Lauria, meu amigo, que veio mais cedo, que veio conversar comigo, que chegou num horário que outra pessoa que disse que vinha e não veio, e veio você logo em seguida, eu falei assim, cara, esse programa vai ser mais leve do que eu poderia imaginar. Amém. Então hoje eu tenho muita gratidão pela sua participação, espero que o seu público esteja vendo agora, você do outro lado, não é você entrevistando. E agora eu vou me colocar também num pedido. Agora eu que vou no seu programa. Ai, sim, vai ser uma honra. Eu que vou no seu programa. Vai ser É uma só falar honra. comigo que eu vou. Mas eu não vou para falar sobre carro, não. A gente fala sobre outras coisas. Eu acredito que Deus não une pessoas, Claro. Ele une propósito. Então, tudo nessa vida Deus tem um propósito definido, né? Tudo que eu me coloco a participar, eu sempre peço a orientação divina. Uhum. Eu não tenho religião, tá? Mas eu acredito muito em Deus, Claro. em tudo que se remete a Ele. Claro. E eu quero agradecer e eu profetizo sobre a vida de vocês que isso aqui já é um sucesso, Obrigado. já é uma potência, que pessoas vão amar o seu programa, vocês têm muito potencial, fora que sabem o que estão fazendo, então isso aqui é só o início, tá? Com Vocês certeza. ganhem esse mundo aí afora e que me convide mais vezes para poder fazer Com parte certeza. também. Vamos sim. Amém. Vamos estar juntos e eu vou deixar você dar o seu recado final, você falar com o seu público. Eu que agradeço muito a sua participação. Foi como eu falei, eu nunca ri. No programa da Overdrive, eu acho que está sendo a primeira vez que eu realmente estou gargalhando. Obrigado e deixe o seu recado final. Gente, assistam Overdrive. É um programa que não só fala de carros, fala sobre experiências. Sou muito grata por estar aqui, eu, uma mulher, que fala sobre gestão e hoje ele foi para outro lado pela minha paixão por carros. Então assistam que vale muito a pena. Segue, curte e compartilha, porque quando a gente ficar famoso, tu não vem pedir autógrafo não, porque a gente não vai dar, a oportunidade é agora. Então, gente, hoje, nesse momento, a gente está fechando a última temporada da Overdrive. Eu não estou parando de gravar, calma. Eu estou falando da temporada do mês de maio. Em junho tem mais, né? Nós vamos trazer outras pessoas, vamos trazer outros assuntos. Mas o recado final vai para todo mundo que em algum determinado momento estava desistindo do seu sonho. E não faça isso. Porque sonhar ainda nesse país aqui é de graça e dificilmente eles vão estar taxando os nossos sonhos, porque aí chegam num nível de absurdo muito grande. Continuem sonhando, continuem realizando todos os seus desejos. Eu vou fechar hoje esse programa contando a minha história com relação à Audi. Quando eu era criança, as pessoas riam de mim achando que eu nunca teria uma Audi na minha vida. A Audi hoje eu não carrego só no meu braço, não.
A Audi hoje, ela está em 2 pontos fundamentais na minha vida. A primeira, bem aqui. Porque graças a Eva, isso aqui foi possível. E a segunda, está bem aqui dentro. E ninguém vai tirar isso de mim. Eu tive 3 Audis na minha vida. Não contente, eu tive 3. E aliás, eu tive uma atrás da outra. Eu comprei uma, comprei outra e comprei outra. Eu tive uma Audi prata, uma Audi vermelha e uma Audi branca. História da Audi. Quando eu tinha 16, 15 anos, eu fui comprar uma revistinha em quadrinhos do Homem-Aranha. Mas eu não gostava do Homem-Aranha, na verdade. Eu gostava do Venom, bem aqui. Por isso que essa tatuagem completa essa. E eu comprava e eu lia as revistas do Homem-Aranha por conta do Venom, porque eu tinha um sonho de ter o corpo do Venom, aquele corpo instalado deles. Então, infelizmente, a simbiose ela encontrou a pessoa errada. A minha simbiose é a simbiose da Shopee, porque ela não cresceu para cima, ela cresceu para frente. Então foi uma simbiose diferente, né? Então é a do Venom. Então eu não digo que eu sou o Venom, eu sou o Phenom, porque não é o Venom. O Venom é aquele grandão, o Phenom é o que tem, né, aquilo para frente. Minha história. Eu simplesmente tinha 16 anos de idade quando eu fui comprar a revistinha. Eu vi uma pessoa com um Audi A3 parado, vermelha, 2 portas, com teto solar. E simplesmente eu estava olhando o carro dele, eu estava muito contente, eu não acreditava que eu estava vendo uma Audi na minha frente. Eis que, quando eu vi a Audi, eu fiquei tão abismado que o rapaz que estava comprando um jornal, ele virou para mim, abriu o carro e ele falou assim para mim assim, você quer entrar no carro? Eu falei para ele assim, nossa, eu não quero te incomodar, eu não quero fazer nada. Ele falou, não, pode entrar no carro. Era uma Audi, 2 portas, vermelha, com teto solar, turbo, 150 cavalos. Eis que eu entrei no carro dele, ele me deixou ligar o carro. Claro, obviamente que eu não andei no carro, mas eu sentei no carro, senti o ronco do carro, segurei o volante do carro e ele me fez um pedido. Ele falou assim, menino, no dia que você tiver a sua Audi, você nunca vai deixar que as pessoas não entrem no seu carro. Quando a pessoa pedir, e seja um garoto da sua idade, pode ser um adulto, pode ser uma criança, você vai fazer o que eu fiz. E eu mantenho isso até hoje. Eu sempre deixei qualquer pessoa entrar nas minhas Audis. Inclusive crianças já entraram. E eu tive a maior emoção de toda a minha vida. Que foi um menino autista que entrou na Eva. E ele andou no meu carro comigo, em Guaratiba. E isso nunca mais vai sair da minha mente. Foi um menino que até hoje, ele fala da Eva para a mãe dele. E ele manda mensagem para mim, ele fala para mim assim, tio, eu lembro da Eva até hoje. Eu falo para ele, Cauã, a Eva tá bem aqui. E tá bem aqui. E tá bem aqui. Audi, eu te amo muito, Audi. Eu te amo demais. Você não sabe o quanto você é importante para minha vida. Um forte abraço para a Audi, para o Audi Clube do Paraná, para um dos meus melhores amigos, o Érico, que isso vai para ele, Thiago Ninja, Haroldo, tantos de vocês, Mike, Alessandro, que também moram no meu coração. E algum dia eu vou ter de novo a Audi. E esse programa, Audi, é para você porque eu te amo muito. Essa é a Overdrive. Nos vemos na próxima semana. Bem-vindo ao nosso mundo.